deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós estamos iniciando um novo mês e isso significa que vamos aprender novas historinhas. E aqui no MCA, nesse mês de abril, nós vamos aprender sobre a verdadeira Páscoa. Vamos lá aprender sobre essa verdadeira Páscoa? O que será que é? Crianças, vocês sabiam que a Páscoa, na verdade, não é sobre coelhinhos da Páscoa, mas sim sobre Jesus? Jesus é a nossa Páscoa. E para vocês entenderem isso, de como a Páscoa é algo de Deus, nós vamos voltar lá no início, na época de Moisés, para iniciar essa história da Páscoa e para vocês entenderem o plano de salvação do Senhor desde a época de Moisés. Vamos lá então? A nossa história de hoje está lá em Êxodo, no capítulo 12, que fala sobre a Páscoa do Senhor. Crianças, nessa época de Moisés, eles estavam no Egito e o Moisés, ele era o libertador daquele povo, porque eles eram escravos do povo do Egito. Mas Deus tinha mandado o libertador do povo, que era o Moisés. E naquele momento estavam acontecendo muitas pragas no Egito. Deus estava enviando pragas para que o faraó libertasse o povo da escravidão e deixasse eles irem embora para a terra prometida. E aí, crianças, o faraó não queria deixar eles irem embora. E aí que foram acontecendo muitas pragas. E no total foram 10 pragas. E quando ia acontecer a 10ª praga, Deus falou com Moisés e com Arão, seu irmão. E aí, criança, sabe o que Deus falou? Deus falou sobre a Páscoa, como seria. A 10ª praga, naquele momento no Egito, seria a morte de todos os primogênitos de todo aquele lugar, de toda a terra. E para que os hebreus, o povo de Moisés, fossem protegidos, eles precisariam fazer um sacrifício. E aí iniciou o plano da Páscoa, crianças. Deus mandou Moisés e todo o povo sacrificar um cordeirinho ou um carneiro de 1 ano que não tivesse nenhum defeito e passasse o sangue desse cordeiro nos batentes das portas, para que dessa maneira a praga não chegasse em suas casas. E aí, crianças, teria que passar o sangue desse cordeiro e também pegar a carne daquele animalzinho, toda a sua carne, a cabeça, o animal inteiro, e assar ele na brasa. E aí, naquela noite que acontecesse essa praga, todas as famílias, todo o povo hebreu deveria fazer exatamente isso, de passar o sangue em suas portas, comer a carne assada daquele cordeiro e comer também com pães sem fermento e ervas amargas, pois essa seria a Páscoa do Senhor. E a Páscoa significa passagem, e passagem era exatamente a passagem deles ali no Egito, a passagem que eles estavam passando mesmo naquela situação e a salvação daquele povo. E dessa maneira foi feita. Deus mandou que eles fizessem isso e que isso seria a Páscoa de Deus, o nosso Senhor. Então, crianças, Moisés reuniu seu povo, disse tudo o que era necessário fazer e assim o povo foi atrás dos seus cordeirinhos, dos seus carneiros de 1 ano, sacrificaram esses carneirinhos, os cordeirinhos, sem nenhum defeito, passaram o sangue nas portas e assaram a carne, comeram os pães sem fermento. Por 7 dias eles deviam comer pães sem fermento e naquela noite que aquela praga viria, eles cearam a Páscoa. E eles comeram a erva amarga, o pão, a carne do cordeiro e foram salvos, foram protegidos. A praga não chegou até eles. E sabe, crianças, depois disso eles foram para a Terra Prometida, eles foram libertos, eles foram salvos do Egito. E aí, o que nós aprendemos com essa história? Essa foi a primeira Páscoa, foi a primeira vez que Deus falou sobre a Páscoa e Deus disse para eles que eles deveriam celebrar essa festa que seria a Páscoa para sempre, que para sempre eles deveriam celebrar a Páscoa para se lembrarem que Deus salvou eles do Egito, que Deus salvou eles da escravidão. E até aí, crianças,
Esse era o significado da Páscoa e continua sendo. Só que houve uma segunda Páscoa. Essa segunda Páscoa é quando Jesus veio. Jesus veio para nos salvar, da mesma forma que o sangue daquele cordeirinho protegeu eles da praga do Egito. Deus, depois de muitos anos, ele enviou o seu filho Jesus para que também morresse como um cordeiro por nós e se sacrificasse como um cordeiro limpo, sem pecado, para nos salvar dos nossos pecados, crianças. E essa é a segunda Páscoa e nós vamos aprender sobre ela na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau, tenham um bom dia!